Então, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde para todo mundo. Que bom estar aqui. Peço desculpas pelo meu pequeno atraso. Tava terminando de organizar umas coisas. Eu acho que eu ainda não estou totalmente no fuso horário aqui do Brasil. Ainda estou um pouquinho no fuso horário da Costa Rica. Então, vamos lá. Que lindo ver essa sala cheia. Que bom olhar para vocês. A nossa sala cheia é a sala da Aurora cheia também. Tá uma sala linda aí, gente. Que bom. Ó, que alegria. Muito, muito feliz de ver todo mundo aqui junto. Esse é um super tema, né? Sempre que vai chegando o final do ano, assim, vai criando vão vindo essas perguntas, né? E aí, vamos falar de 2026? Vamos falar de 2026? E sim, é muito necessário que a gente fale de 2026. 2026, gente, vem que vem, esse próximo ano. Tá assim, com tudo, e a gente vai olhar para esse mapa astrológico, para as mudanças que vão vir, porque olha, 2026, gente, não vai ser brincadeira não. Vocês sabem que eu sou sempre a pessoa mais otimista do mundo, né? E você, e continuo sendo. É um ano maravilhoso, mas é um ano para fortes. A gente vai precisar estar preparado, sim. Então é muito bom, é muito importante a gente ter esse encontro nosso aqui, para a gente já olhar juntas aí para as energias que vão estar vibrando, pulsando nesse ano que chega, cheio de transformações, cheio de desafios, meio que nem a música do Ivan Lins, né? Que eu abri a sala. Um novo tempo, apesar dos perigos, né? É um novo tempo que vai exigir da gente, vai cobrar da gente a nossa maturidade emocional, os recursos que a gente vem adquirindo aí no nosso caminho de espiritualidade, né? A gente está nesse trabalho, né? Todo mundo que está aqui está nesse trabalho. Um trabalho de autoexpansão, autodesenvolvimento do espírito, né? Do nosso centramento. E a gente vai ser demandado disso tudo nesse ano de 2026 que começa. E a escolha de falar sobre esse ano no dia de hoje não foi por acaso. Não foi só porque eu estava na Costa Rica até anteontem. Não foi porque a gente está chegando nessa semana aí que é de Natal, Ano Novo e tarará. Claro que é muito bom, né? A gente entrar no Ano Novo já sabendo do que vem pela frente. Apesar de que tem uma diferençazinha entre Ano Novo, esse Ano Novo Civil, que a gente vai passar no dia 31 de dezembro, e o Ano Novo Astrológico. Né? A gente não entra ainda, a gente não está totalmente ainda com a energia do 2026, como ela vai vir para a gente lá no equinócio de outono aqui no Brasil, equinócio de primavera no hemisfério norte, né? Aí sim tem um marco que é da abertura desse novo ciclo totalmente. A gente vai começar com o Ano Novo Civil, mas é muito interessante existir o Ano Novo Civil com toda a potência que ele tem, porque essa reunião de egrégoras, de pessoas que se juntam, celebram juntas, desejam juntas, isso tem muita força. Então, isso também é um tema, né? E é muito interessante que a gente tem aí, entre o Ano Novo Civil e o Ano Novo Astrológico, quase 3 meses para a gente se preparar, para a gente se fortalecer, para a gente entender onde é que a gente está e para a gente entender quais são essas energias que estão chegando. Então, sim, é muito interessante a gente ter esse encontro hoje, dia 21 de dezembro, e hoje é o solstício, né, gente? Aqui pra gente do Hemisfério Sul, solstício de verão. Para quem tá aí, Fátima, Aurora, toda a turma que tá aí em Portugal, né? Quem tá no Hemisfério Norte, é o solstício de inverno. E esse é um momento muito, muito potente, muito mágico. Por que que ele é tão importante? Ele significa. O que que é esse nome, né? Solstício. O nome solstício significa sol parado, porque é como se o sol ele tivesse um raio, né, de distanciamento ou aproximação da Terra, e aí ele vai, e nesse momento é a hora que ele chega num auge, num ápice. Para a gente aqui do hemisfério sul, é um auge onde
os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Lá para a galera de Portugal é um auge onde é a noite mais longa, né? E o dia mais curto. Então é esse auge. E a partir desse momento, o sol ele começa a voltar. Toda essa história, ela começa lá no hemisfério norte, né? Quando com o solstício de inverno, porque o solstício de inverno, ele é o renascer da luz, né? Ele é o renascer da luz, ele é aquele momento em que é a noite mais escura e mais longa. E aí depois ela começa a voltar para o equilíbrio que ela vai encontrar lá no equinócio, que é no nosso ano novo astrológico. Então, esse solstício, ele marca para a gente esse ápice de luz. É esse momento onde a consciência ela se expande ao máximo antes de começar um novo movimento. O solstício, ele marca o começo de uma nova estação, né? Pra gente abre o verão e para vocês aí do hemisfério norte abre o inverno, né? Então, é mais do que um dia comum. É mais, ele realmente é um novo começo também, o começo de uma nova estação, o começo de um novo signo. A gente entra com o signo de Capricórnio, um signo cardinal, né? E aí a gente vai começar um novo movimento a partir daqui. Então, é um portal de clareza, é um portal de visão e de alinhamento entre céu e terra. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que eu escolhi esse dia de hoje, né, para a gente falar sobre esse ano novo que vem por aí, esse 2026 que está chegando. Olhar para o ano que vem a partir desse ponto não é só uma coisa prática de olhar para o ano que vem, olhar para 2026 que ele está chegando. Não, vai para muito além disso. Tem um gesto simbólico aqui. Não, não estamos tentando prever o futuro, mas a gente está, ó, apurando a nossa escuta do tempo. A gente vai, a partir de hoje, aqui, juntas aqui, a gente vai começar a entender quais forças estarão mais ativas, mais disponíveis para gente, quais os ciclos que se encerram, quais as sementes que a gente pode lançar, quais que estão sendo lançadas aí pelo coletivo, pelo mundo. Então a gente vai fazer uma análise um pouco sobre isso. E aí falar sobre isso tudo no solstício é um convite aqui, né? Um convite para que a gente possa se perguntar com que consciência que a gente quer atravessar esse novo ciclo, que a gente quer entrar nesse novo ciclo, né? Então a gente vai olhar para isso, tá? Então por isso essa escolha desse dia. Então é um dia muito especial, é um dia muito lindo. Eu recomendo rituais de renovação para fazer hoje sim, antes de dormir. Acender uma vela, escrever intenções, olhar para o que você tem feito, como é que você tá aí com as suas metas, com seus planos, o que está te chateando, te aborrecendo e que você quer soltar, pensar em quais são as estratégias aí para a gente soltar isso tudo que tá ruim, de repente. Tem uma coisa chata no trabalho? Como é que eu mudo de assunto no trabalho? Né? Tem uma coisa que está me incomodando num relacionamento? Como é que eu transformo esse relacionamento? Né? De repente, pegar aí uma leitura da aura para olhar mais profundo. Então, é um momento, o solstício, para a gente olhar para tudo isso e ritualizar, sim, essa passagem, porque os rituais, eles são muito maravilhosos, né? Eles ajudam muito a gente a se preparar melhor para tudo que vem, certo? Então, a gente vai falar do ano novo. A gente vai falar de 2026. Todo mundo já aí na reta final, já nos preparativos, né? A galera já comprou a roupa branca, já comprou o champanhe, o prosecco para celebrar. Mas aí eu vou falar só um pouquinho sobre isso, de que existem esses dois anos novos, né? O que a gente vai cruzar agora, no dia 31, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, é o ano novo civil. É como a gente, enquanto sociedade organizada, é, celebra essa passagem, né? Muda lá tudo, muda o ano fiscal, muda o ano, né? Para todo mundo, passa a ser 2026, né? Pois é.
Mas o ano novo astrológico, de fato, onde essas energias, o ano que vai ser, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Que é um ano regido por Marte, esse início ele vai se dar lá no dia 20 de março, tá? Agora, só por isso, só porque não é o ano novo astrológico, é o ano novo civil, a gente não deveria levar em consideração o mapa desse ano, por exemplo, o mapa dessa data, né? Pelo contrário, a gente tem que olhar assim, porque é um portal de reinício, né? É um portal onde a gente já começa a entender numerologicamente o ano. 2026 já começa a acontecer. É um ano um. Se você somar, né? 2 mais 2 mais 6 dá 10, que somando um mais zero dá um. Então, 2026 é um ano um. E quando a gente entrar no do um do um é um super portal, gente. É um super portal de reinício. Essa vibração do começo, né? Dos novos começos. Os anos um, né? Quando eu falo esse é um ano um, são anos de iniciar coisas, não é um ano de colheita, é um ano de plantio, é um ano para novos projetos. Realmente é esse novo tempo que a gente está falando. É, são anos, os anos um, né? São anos que pedem decisão, coragem, posicionamento, pedem que algo novo seja inaugurado, pedem que a gente se lance em novas empreitadas, mesmo sem garantias. Não é um ano confortável, nunca é. Ano um nunca é confortável, porque começar não é confortável, não é fácil. O pontapé inicial, depois a gente dá andamento a algo que já começou, ok, mas o começo mesmo ele sempre demanda uma energia maior da gente, né? Mas é profundamente vital, é necessário, né? É necessário esse novo começo. Faço aqui um convite para vocês, assim, como um exercício para você entender mais ou menos como é que funcionou um ano um para você. Dá uma olhadinha em onde é que você estava, o que que você estava fazendo há 9 anos atrás. 2017 era um ano um. 2017, onde você estava? O que que você estava fazendo? Com quem você estava? O que que você estava começando de novo? Para mim, Drica, foi muito começo. Muito, tipo, início de tudo. Até desse caminho que eu tô. Foi em 2017 que eu recebi pela primeira vez, minha meditação das rosas, minha primeira leitura da aura. Eu estava começando a entrar nesse mundo, que olha como eu tô agora, né? Eu tô aqui totalmente dentro dele. E você? E você que tá aí? Onde que você estava? O que que você estava fazendo? Quem quiser, coloca aqui no chat. O que que você começou lá em 2017 que fez muita diferença para você? Então, é só para você ter uma ideia da força e da energia que vai ter aí nesse ano um, né, de 2026. E esse tom, ele já começa a trazer para gente um entendimento dessa regência do ano. O que que é a regência do ano, né? Sempre tem um planeta que rege o ano. E esse ano, esse ano será regido pelo planeta Marte. Sim, regido pelo planeta Marte. Aquele Deus da guerra, o nosso guerreiro interno, a nossa força de ação. E aí, como é que define isso, né? Sempre me perguntam isso, quando eu falo assim, um ano regente, regido por tal coisa e tal outra e tal. Aí sempre tem alguém que fala, mas Drica, quem que resolve quem vai ser o regente do ano? É uma definição a partir de uma vibração numerológica mesmo. É a vibração numerológica do ano, né? Que é um ano um, e que o um está associado a Marte. O um está associado à força de início, a romper a inércia, a escolher a nossa direção, né? Tudo isso está muito associado a Marte. Mas não é só por isso que é Marte, né? Também tem uma ordem lá, uma escala, onde cada ano é regido por um dos planetas. E
a gente acabou de vir de um ano regido por Júpiter e a gente está entrando nesse ano que é regido por Marte, né? Então tem essa, traz também essa força de ação. E aí vamos falar sobre essa regência, né? É uma regência que nos pede já de cara, nos demanda atitude. Depois a gente vai ver, quando eu falar do ano novo astrológico, a gente vai ver também como tem muita força de Marte nesse ano no movimento dos planetas também. A gente vai ter vários planetas importantes e planetas é, de os planetas mais longos, de trânsitos mais longos, né, que vão estar entrando em Marte, em Áries, né, que é regido por Marte. Então também tem a ver com isso, né? A gente vai ter Netuno e Saturno entrando juntos em Áries. E aí quem que é o regente de Áries? Marte. E aí, Marte ele convida a gente a tomar decisões, a tomar, fazer nossas escolhas, a tomar iniciativas. Não é possível, num ano regido por Marte, a gente ficar em cima do muro. E olha que a gente aqui vai ter eleição no Brasil, né? Vai ter eleições bem importantes. É o ano de escolher mesmo, né? Decisões nos são exigidas. Decisões internas e externas. Como eu falei, é isso. É um ano de eleição fora, né? De muitas escolhas, como coletivo, como humanidade, né? Mas também para cada um, para cada indivíduo, aí dentro do coraçãozinho de vocês, também tem escolhas a fazer. Escolhas, decisões, comprometimentos, pactos que você está fazendo com você mesmo, a partir de agora. E aí, Marte nos pergunta: e aí? Onde é que você está colocando sua energia? Onde é que você está colocando sua força vital? Onde é que você está colocando a sua coragem? Onde é que você está colocando esse tudão aí de você, né? Por quê? Marte é o deus da guerra, é o nosso guerreiro, mas Marte não é só conflito. Não fala só sobre isso. Marte é pulsão de vida. Marte, como eu sempre falo, ele é a nossa força de ação. É o que vai nos mobilizar, nos mover a agir. Todo mundo tem Marte no mapa? Aliás, vale a pena você olhar onde é que está o Marte no seu mapa, porque esse tema lá que o Marte toca no seu mapa natal vai ser um tema bem válido para você. Exatamente por essa importância que Marte está ganhando nesse ano como um todo. Eu adorei sua coroa de flores, Aurora. Tá muito linda. E aí, essa energia, essa vitalidade, essa força de ação, essa nossa coragem, ela vai, a gente vai precisar dialogar com ela em relação a esses mapas. Gente, estão todos com essas coroinhas. Peraí, que eu preciso botar vocês em destaque. Estão todos, que lindas! Ai, amei! Muito lindo! Maravilhosa, eu quero uma também. Vou lá buscar a minha. Adorei, meninas. Muito bonitas. Muito bom. Não tinha visto. Estão super celebrativas, né? Estão super aí já no ano novo. Então, bora olhar para esses mapas, né, gente? Eu tô com eles aqui e eu vou compartilhar daqui a pouquinho esses mapas para a gente olhar. Eu queria começar falando sobre esse mapa desse portal do 1 do 1 do 1. Essa energia que abre o ano civil. Estou falando aqui que isso tem muita importância, né? Então, esse ano, aí todo ano começa, né, gente? Todo ano novo é com o Sol em Capricórnio, né? Só que esse ano, o Sol em Capricórnio, ele vai estar conjunto, vai estar fazendo uma conjunção com Vênus e quem? Marte. Exatamente. O regente do ano que vem está em conjunção com o Sol no portal da virada, nesse portal do 1 do 1. Em Capricórnio, os três em Capricórnio. Capricórnio traz realidade pra gente, traz responsabilidade, maturidade, são as nossas bases, as nossas estruturas. é, E o início do ano, ele não acontece num campo sutil, onírico, imaginário. O ano ele começa na matéria, né? No chão, na vida, ali,
nas estruturas. Então, Sol, Vênus e Marte juntos nesse grande portal, eles falam para a gente sobre a gente fazer escolhas conscientes. Lembra que o Sol, ele é o máximo da nossa luz consciente? Sim. E aí, Vênus é o nosso desejo, são os nossos valores, é, Marte é a nossa força de ação. Então, esses três juntos são escolhas conscientes, escolhas de valor, onde que eu vou investir minha energia, né? Essa escolha, escolher onde eu vou investir minha energia, o que que merece a minha ação, o que que merece o meu desejo, o que que merece o meu compromisso. É um começo que me pede coerência. Coerência entre desejo, Vênus, e ação, Marte. E responsabilidade, que é Saturno, regente de Capricórnio, né? Então, desejo, ação e responsabilidade, um alinhamento interno, certo? Tudo isso está sendo pedido, solicitado por esse ano que começa, por essa virada agora já, do 31 para o primeiro. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter regente de Capricórnio, né? Então, se a virada do ano o Sol está em Capricórnio, o regente de Capricórnio é importante, é Saturno. Ele e Netuno estão conjuntos nos últimos graus de Peixes, fechando ciclos muito profundos. Lembra que eu tenho falado sobre isso? Eles já estão fazendo essa conjunção há um tempão. Eles chegaram a entrar em Áries, e aí os dois entraram em movimento retrógrados, os dois voltaram a Peixes, e eles estão novamente em Peixes, fechando esse ciclo. Um ciclo que durou 2 anos e meio para Saturno e 160 anos para Netuno. Sério, 160 anos para Netuno finalizar esse ciclo, essa passagem, né? Da última vez que ele fechou o ciclo dele em Peixes. Então, gente, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa assim, ó, trivial. Netuno ficou 14 anos em Peixes, né? E agora ele está fechando esse ciclo de 14 anos e esse ciclo maior, que foi o período todo que ele deu a volta na mandala zodiacal, que durou 160 anos. Então, isso fala pra gente de um grande encerramento coletivo, de um fim de uma era, de um tempo, né, para começar outro. Peixes traz muito pra gente, muita poesia, muito do campo do sutil, do campo da intuição, mas também, muitas vezes, traz algumas fantasias, algumas ilusões, que nem sempre estão totalmente conectadas com a realidade. E fechar esse ciclo é encerrar, né? É dar passagem, né? Deixar aí um pouco essas ilusões, né? A gente se abre, cai um pouco desse véu para a gente poder olhar para o novo lá em Áries. E aí em Áries eles já estarão no ano novo astrológico, tá? É como se o céu dissesse assim pra gente, ó, chega de sustentar o que não é verdade, né? Não é verdadeiro, né? Vamos deixar as ilusões de lado e agora a gente entra realmente na assertividade, no, na força de ação, né? Pra gente avançar. É realmente um restart, um novo começo. Olha que forte isso, gente. É muito forte. O ano 1 com essa energia de Netuno e Saturno entrando em Áries. É bem forte. Nessa virada, né, do 31 para o primeiro, Júpiter estará retrógrado em Câncer. Isso está indicando que esse crescimento inicial, vamos lá, do período da virada do ano civil até a virada do ano astrológico, tem um crescimento que é muito mais interno do que externo. Porque Júpiter fala de expansão, certo? Expansão, crescimento. E ele em Câncer, ele fala sobre os nossos afetos, ele fala sobre as questões familiares. Então a gente vai estar maturando todas essas questões dentro da gente, sabe? A gente vai estar consolidando, a gente vai estar integrando esses nossos afetos. A gente vai estar, na verdade, fortalecendo as nossas raízes emocionais. Estão vendo as araras? Estão escutando elas me validando aqui? Pois é, essa retrogradação de Júpiter, bem nesse período,
né? Ela significa isso, esse fortalecimento dessas nossas raízes emocionais, dessas nossas raízes de pertencimento, ah, de bases afetivas, de afeto como um todo, né? Qual é a nossa egrégora? A quem a gente, a que grupo a gente pertence? De onde que eu sou, né? E esse de onde que eu sou que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa, né? É muito mais sobre família, né? Qual a família que eu estou escolhendo? E aí a Lua, nesse momento, então Júpiter vai estar em Câncer e a Lua vai estar, na virada do ano, a Lua vai estar em Gêmeos. Vai estar em Gêmeos, trazendo uma inquietação, uma curiosidade, ela vai estar quase cheia, né, ali em Gêmeos, trazendo inquietação, trazendo curiosidade, trazendo uma vontade de estar em coletivo, de estar em grupo, uma vontade de trocar, de partilhar. Bom isso, né? Bom para festa, bom para retiros, né? Então, quem ainda não sabe o que vai fazer na virada, exatamente no momento da virada, se você sentir aí no coração uma vontade enorme de vir passar a virada do ano aqui com a gente na Escola da Aura, a gente vai estar com um retiro lindo acontecendo, com música da Ana Lu e tudo mais. Então ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, tá meio em cima da hora, mas ainda dá tempo de se organizar e vir. Então, gente, essa lua ela vai estar dando vontade pra gente de estar com as pessoas que a gente gosta. Ai, Dani vem! Boa! Muito bom, muito legal. Que bom que você vem, Deni. A gente vai trabalhar um pouquinho mais no retiro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda nesses assuntos e todo mundo que vier no retiro vai ganhar o seu mapa impresso e a gente vai olhar para tudo isso que eu tô falando aqui dentro do mapa de cada um de vocês. Olha que legal, isso é bem legal, né? Então, todos esses movimentos planetários que vão estar acontecendo em 2026, a gente vai fazer como é que é isso pessoalmente para cada um de vocês, do pessoal que estiver aqui no retiro. Então, vai ser bem legal. Vou ensinar vocês a trabalhar com o mapa, olhando e observando essa questão dos trânsitos. Então, isso vai ser bem, bem interessante. E aí, se eu tô falando que a Lua vai estar em Gêmeos, então ativando o signo de Gêmeos, esse signo curioso, interessado, etc., a gente precisa olhar para Mercúrio, né? E Mercúrio vai estar em Sagitário. Ah, em Sagitário, signo da expansão de consciência, buscando sentido, buscando ampliar a visão. Olha que propício isso para um momento. E uma noite de ano novo. E uma noite de ano novo passada aqui, né? Num retiro também muito propício. Porque a gente vai ativar dentro da gente perguntas, sabe? Onde que eu tô? A gente vai ter vontade de compreender melhor sobre os nossos processos internos, né? E também a necessidade de da gente cuidar da nossa mente. Porque eu vou mostrar para vocês, depois quando a gente olhar para o mapa do ano novo astrológico, a gente vai ver que tem muitas questões de ansiedade. Quase como se a gente estivesse vivendo uma grande epidemia de ansiedade, né, geral, assim, na sociedade como um todo. As pessoas estão muito ansiosas, tá acontecendo muitos burnouts, também muitas depressões. Então, Mercúrio ele está convidando a gente, ele lá em Sagitário ele está convidando a gente a olhar para os nossos cuidados mentais, para a gente cuidar um pouco desse excesso de turbilhão de informação e que vou contar uma coisa para vocês. 2026 vai piorar, vai piorar. Vai piorar, sabe por quê? Porque o Urano entra em Gêmeos. E aí, ó, vai ser uma avalanche de informação, de transformação, de estímulo, de opiniões diversas, enfim, vai ter muita coisa. Então a gente precisa cuidar do nosso mental também, sabe? Então a gente precisa fazer alguns resets, fazer um detox é muito bom, fazer ficar fora das redes é muito bom também. Fazer um dia de silêncio, um dia, dois, uma semana de silêncio pode ser muito bom. E aí falando no Urano, né? Falando nesse planetinha revolucionário que faz os grandes turbilhões de revoluções na nossa vida.
Urano vai estar retrógrado ainda, ele está no movimento retrógrado, já está há algum tempo. Esses planetas lentos, eles ficam bastante tempo do ano retrógrado, o que é muito bom, porque faz a gente repensar e reavaliar algumas coisas. Ele vai estar retrógrado e ele vai estar em touro. Ele vai estar mostrando é, que mudanças a gente ainda pode fazer nos nossos valores. Sejam valores relacionados à matéria, sejam valores do corpo, o que que ainda está sendo assimilado? O que que a gente ainda está em transformação? Questões financeiras, sabe? Questões de da sua casa, do ter, né? Do que eu tenho comigo, mas também como eu me dou valor. Como é que eu estou me dando valor ultimamente? Estar retrógrado na virada do ano me ajuda a pensar sobre isso, a pensar sobre o meu valor. Quanto vale? Quanto vale a minha atenção? Vocês sabiam disso? Que nesses tempos de tanta transição, nesses tempos de tanta informação, o Urano que vai entrar em Gêmeos nesse próximo ano, Plutão em Aquário, sabe uma das coisas que é o maior bem, praticamente, é a nossa atenção. O que captura a nossa atenção? O que que a gente dá atenção? A atenção vai ser o grande valor mesmo de 2026. Então, em que você está botando a sua atenção? Será que você está botando atenção em coisas ou em assuntos ou em temas que estão alinhados com você? Fica aqui essa pergunta, né? Também. Para a gente pensar nesse Urano retrógrado em Touro, lá na virada do ano, no dia 1/1. Pois é como se esse Urano ele mostrasse pra gente que antes desse novo chegar com força total, a gente ainda tem coisa para limpar nesse terreno. A gente ainda precisa assimilar algumas coisas, a gente precisa integrar isso que está chegando. E aí a gente tem essa chance maravilhosa com esse Urano aí, né? A gente tem, a gente vai estar na virada do ano com o eixo nodal ainda em peixes virgem. Esse eixo nodal, são os nodos, né? Nó do sul e nó do norte, eles vão mudar, eles vão sair desse eixo peixes e virgem e no segundo semestre de 2026 eles para vão passar a estar no eixo aquário-leão, que é um eixo muito interessante. Eu e o outro, criação, o que que eu crio para mim, como é que estou eu dentro do coletivo, o meu protagonismo em relação ao coletivo. Tem vários temas que vão ser acionados com esse eixo nodal mudando. Mas ainda na virada, a gente vai estar com esse eixo nodal peixes virgem, reforçando muito o nosso aprendizado, o aprendizado do momento. É pra gente, é um chamado pra gente soltar o controle, pra gente se entregar com confiança, pra gente ser menos perfeccionista, que é virgem, e mais sensível, né? Então esse chamado ele tá aí, tá no mapa do início de 2026. Então, o tom desse 2026 é muito claro. Fala sobre alinhamento, fechamento e preparação. Então, esse é o mapa da virada. Eu vou mostrar ele para vocês. Vou mostrar rapidinho, porque eu já falei bastante sobre ele. Eu tô querendo passar para os outros assuntos. Então, rapidamente, peraí. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Rapidamente. Muito bem. Vou mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver? Então, aqui esse é o mapa, gente. É o mapa da virada. 1 de janeiro de 2026, 0 hora. Então, a hora lá que os fogos estiverem pipocando, que vocês estiverem abrindo o champanhe, ou não, ou a kombucha, ou seja lá o que for, a hora do abraço do Feliz Ano Novo, é esse céu que a gente vai ter sobre as nossas cabeças. Aqui é no horário de Brasília, então a gente vai ter para Brasília, tá? A gente vai ter o ascendente em Libra. Isso muda, galera que tá em Portugal, o ascendente muda, mas não tem tanta importância, tá? Não tem tanta importância esse ascendente da virada, não.
O que é mais importante é a gente olhar esses movimentos, tá vendo? O que eu falei para vocês. Sol, Vênus e Marte conjuntos aqui em Capricórnio, né? É, Saturno conjunto aqui com Netuno em Peixes, fechando os assuntos piscianos, né? É, a Lua, não, Júpiter fazendo um trígono, ó, Júpiter em Câncer, né? É, trazendo ele está retrógrado, então ele traz essa expansão interna dessas questões dos afetos. E regente de Câncer, a Lua que está em Gêmeos, ó. Então a gente vai estar super, né, afetivamente muito animado, muito disponível para se abrir para as trocas, para o coletivo, para estar junto com outras pessoas, né, para grandes assuntos, conversas e tudo mais, variedades, descobertas e tudo. Então, Lua em Gêmeos. A gente vai ter Mercúrio em Sagitário, aqui, ó, tá vendo? Mercúrio em Sagitário. A gente vai ter Urano em Touro, né? Plutão em Aquário, ó. Então, o Plutão fazendo um trígono para esse Urano, tá? E a gente tem os nodos lunares aqui, ainda em Peixes, ó. Em Peixes e Virgem, tá bom? Então, esse aqui é o mapa da virada, ok? Muito bem, muito bem. Esse é o mapa da virada. E aí, a gente tem, de fato, o ano novo astrológico, que é o verdadeiro nascimento de 2026, né? O nascimento astrologicamente falando de 2026, a gente tem um outro mapa. Ele acontece no equinócio de Áries, no equinócio de primavera para o hemisfério norte, de outono para o hemisfério sul, né? Quando o Sol entra em Áries. E aí, nesse momento, tem uma mudança muito grande de energia, muda a energia do ano. E esse ano, que vai começar lá, eu vou voltar a falar disso, tá? Eu vou fazer outra live sobre o Ano Novo Astrológico, mas já trazendo aqui uma pinceladinha dele, porque a gente precisa olhar para 2026, né? Então, uma pincelada sobre ele. É, vai ser um ano muito, muito, muito potente, né? Com um mapa muito potente. Eu vou abrir ele aqui agora para vocês verem esse outro mapa. Mudando aqui, vou colocar aqui, compartilhando a minha tela para vocês verem esse outro mapa. Olha só, aqui, isso aqui é no Ano Novo Astrológico, tá? 20 de março de 2026, ok? Olha para isso aqui, gente. Olha a quantidade de planeta que vai estar aqui em Áries. É um super stellium acontecendo em Áries, né? E pegando aqui, aí também pegando muito próximo de alguns planetas que vão estar em Peixes, mas é um super stellium. Olha essa concentração aqui de planetas, isso é super raro, gente, tá? Isso é super, super raro. Então a gente vai ter esse grande stellium acontecendo em Áries, o Sol aqui no grau zero. O grau zero é chamado, em astrologuês, o grau zero é chamado de ponto vernal. É o instante do eu sou. É a hora que eu tô comigo, né? O grau zero fala de nascimento puro, da identidade em estado bruto. Áries é a construção da nossa identidade, né? E aí, esse Sol, ainda por cima, olha só, gente, que ele tá conjunto a Netuno. Lembra que eu falei? Quando a gente estava olhando o mapa da virada do primeiro, né? O Netuno e Saturno estavam em Peixes. Aqui no Ano Novo Astrológico, eles já vão estar em Áries, ó. Então eu vou ter Netuno no grau 1 de Áries e Saturno no grau 1 de Áries. E isso é uma conjunção. Sol, Saturno, Netuno. E essa conjunção é um dos grandes símbolos do ano. É o sonho ganhando forma. O sonho encontrando a forma. Sonho, Netuno, a forma, a estrutura, os pilares, Saturno, certo? A visão, Netuno, pedindo o quê? Base, estrutura,
A estrutura, quem dá é Saturno. A espiritualidade, para ela ser vivida, ela precisa ser construída, né? Quem constrói é Saturno. Saturno é esse cara que constrói, né? Então, é um ano onde a gente vai ter possibilidade de colocar a espiritualidade em prática. Colocar a espiritualidade para ela ser vivida no mundo concreto, no mundo da matéria. Então, a gente sai de um lugar de uma espiritualidade muito, às vezes, intangível, para a gente chegar numa espiritualidade encarnada, aqui e agora, sabe? Ética, responsável. Responsável porque Saturno fala de responsabilidade, fala de comprometimento, fala de maturidade. Então a gente precisa encarnar isso, né, nesse ano que chega. Encarnar, trazer pra gente, trazer pra nossa personalidade. Não é ficar lá num campo vago, onírico, tá? Vênus e Lua também estão aqui e Quiron também estão em Áries. Então isso aqui completa esse combo aqui, né, de todo mundo aqui em Áries. Aqui, as emoções, e aí eu tô falando de emoções porque eu tô falando de Lua e eu tô falando de Vênus, né? Elas ficam mais verdadeiras, elas ficam mais cruas, mais concretas, eu diria assim, né? Porque é Áries, é tudo a flor da pele. Áries é a flor da pele. Os afetos, eles pedem pra gente autenticidade, não me venha com joguinhos. Não me venha com segredinhos, eu leio auras, que é a nossa caneca. Não, mas não me venha com joguinhos, sabe? Não dá. O relacionamento precisa ter autenticidade, precisa ser verdadeiro. Relacionamentos baseados em adaptação forçada, nesse ano, não tem espaço. Vão, ó, vão se dissipar, vão se esvair. Aqueles relacionamentos, sabe, do joguinho, não, eu ligo, você liga, não, tem que esperar ela ligar, tem que esperar ele ligar. Não, não dá, não cabe mais. Ares não tolera essas coisas. E a gente vai estar com esse, né, com Lua e Vênus em Ares. Por que eu tô falando da importância desse mapa aqui? Porque esse mapa, ele marca esse ciclo de um ano que vai do 20 de março de 2026 ao 20 de março, ou 21, aí varia um pouquinho às vezes, ao 20 de março de 2027. Então, tudo que a gente vai viver em 2026 está impresso aqui. Então, esse comprometimento, essa verdade aqui, está aqui. Isso vai ditar a forma de se relacionar do ano, tá? E Quiron fala sobre uma ferida. Quiron em Ares fala sobre a ferida da identidade. Quiron esse ano muda de signo. Também é outro que passa um tempão em cada signo. E exatamente nesse ano de 2026 vai estar mudando. Vai sair de Ares e vai para Touro. Em Ares, ele fala da ferida da identidade, o medo de ser quem se é. E aqui na virada do ano novo astrológico, isso vai estar vindo à tona, né? Essa ferida ela vai estar exposta para ela poder ser curada. O Quiron, ao mesmo tempo que ele é o curador, ele também é a nossa possibilidade de cura, né? Ele cura a gente, ele traz a cura através da gente trazer consciência para ele. Através da autoafirmação aqui, porque é Áries, né? Então, autoafirmação. Aqui, olha, a gente tem Plutão em Aquário. Esse Plutão, ele tá fazendo esse aspecto aqui, ó. Começando a chover, tá muito bonito, ó, chuva e sol. Chuva e sol no Cerrado, lago recebendo a chuva, chuva e sol. Tá muito barulho a chuva? Tá atrapalhando para vocês ouvirem? Não? Tá dando para ouvir? Tá, ok. Porque tá gostoso de ficar aqui. Se ficar ruim, eu entro. Então, olha só, o Plutão em Aquário, ele tá fazendo esse aspecto aqui, olha. Esse aspecto, ele tá fazendo um sexto para Netuno, para Saturno, e tá fazendo um trígono para Urano, que tá em Touro, nos últimos graus de Touro. E Urano também tá fazendo um sexto para o Sol. Então, olha, essa pontinha aqui, isso aqui é um triângulo áureo. É um pequeno triângulo áureo.
E isso aqui é muito potente também. É um aspecto de fluidez, é um aspecto desses planetas estarem trabalhando juntos à nossa disposição. Tá? A energia desses planetas está disponível para a gente. Então, a chuva apertando. E a gente vai falar aqui desse Urano em Touro, né? Ele está nos últimos graus de Touro e ele está fazendo esse aspecto harmônico com o Sol, com Netuno, com Plutão, indicando aqui o quanto a gente está pronto para mudar, o quanto a gente está pronto para se transformar, ok? E lembra que ele é um revolucionário, né? Ele é o cara que promove as grandes revoluções, as grandes viradas. E aqui, com a ajuda desses outros planetas, fazendo esses trígonos, fazendo esse sexto, ele não vem com um caos, ele vem como uma libertação. Ele é um planeta de libertação, ele vem como uma libertação consciente. A gente vai ter ainda aqui no céu do ano novo astrológico, Júpiter no signo de Câncer. Júpiter, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele fica no signo de Câncer até junho de 2026. Depois ele entra em Leão. Mas até lá a gente ainda vai estar com esse planeta de expansão, né, no signo de Câncer. E ele vai estar aqui no signo de Câncer, ele já não está mais retrógrado, percebe? No ano novo astrológico ele não está mais retrógrado e ele vai fazer um trígono aqui para Marte em Peixes, mostrando aqui uma nota de cuidado, de sensibilidade, chamando a gente, convidando a gente a agir com delicadeza, falando pra gente que é possível agir com delicadeza. Aqui é como se fosse força e cuidado juntos, né? Força de Marte e o cuidado que o Júpiter traz aí passando pelo signo de Câncer, tá? O nó do norte também tá em Peixes, ó. Tá vendo que ele vai estar fazendo uma conjunção com Mercúrio. Isso é muito, muito interessante, gente. Porque Mercúrio é o nosso cognitivo, né? É o que rege o nosso mental, certo? Então, ele tá retrógrado, ó. Então, vai ser um momento de revisão onde a gente vai estar entendendo qual é o aprendizado do ano. E a gente vai estar se escutando por dentro, sabe? A gente vai estar olhando para dentro. Planeta retrógrado também significa a gente olhar para dentro, né? Ter esse olhar interno. Então a gente vai avançar falando menos e ouvindo mais, escutando mais, controlando menos e confiando mais. Então, esse aqui vai ser um ano, a partir desse olhar aqui, né? Desse mapa de ano novo astrológico, né? Já tá para perceber as configurações desse ano, né? Que é um ano de um início muito consciente, né? É um ano do nascimento de uma nova identidade, da gente sair de uma identidade mais individual e coletiva para de uma identidade mais individual para a gente passar para uma identidade mais coletiva, né? Onde a espiritualidade e a ação não vão estar separadas, né? Onde ser quem você vai deixar de ser um luxo para ser um compromisso com você mesmo. É um tempo de preparação que está se encerrando. O som ficou prejudicado. É por causa do vento e da chuva. Acho que agora já melhorou, né? Ó, a Ilmara tá querendo informação do retiro. Me manda uma mensagem no privado, Ilmara. Melhorou um pouquinho? A chuva diminuiu. É que eu não queria sair daqui, tá tão gostoso. Bom, a gente segue. Agora a chuva já ficou mais tranquila. Melhorou sim, que bom. Então, esse ano ele tá falando sobre tudo isso, né? O tempo de 2025 foi um ano 9, ano de fechamento de ciclo, ano de encerramento, onde a gente fechou uma preparação. Isso se encerrou, né? Está se encerrando agora. E 2026 está trazendo a pergunta pra gente: quem você escolhe ser a partir de agora?
Quem que você quer ser? O que que você quer construir? O que que você quer sonhar agora, né? E essa pergunta não é para ser respondida, ela é uma pergunta para a gente viver, para a gente poder botar ela em prática, certo? Então, isso aqui são os aspectos, olhando esses aspectos do ano novo astrológico que vem por aí. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas outras tendências que estão para acontecer, que são as mudanças de alguns eixos, né? Alguns os movimentos de planetas lentos em 2026. Isso é muito importante para a gente, porque ele vai traçar para a gente uma espinha dorsal. Os planetas lentos, eles levam muito tempo num signo só. Então, às vezes, passa, enfim, por exemplo, como Plutão, 18 anos num signo. Como Netuno, 14 anos num signo. E aí, ok, né? A gente acaba até se acostumando com aquilo. Só que esse ano a gente tem muitas mudanças. Plutão, eu não sei se vocês lembram, mas Plutão mudou de signo definitivamente, entrou em Aquário no final do ano passado, em novembro de 2024. E a gente já teve 2025 todo com Plutão em Aquário. A gente já viu muita coisa acontecer com essa chegada, né, do Plutão, transformações nas estruturas sociais, isso continua. Porque lembra que Plutão vai ficar em Aquário até 2000 e... Ai, que eu nem lembro. 30 e tanto. 2030 e tanto. Nem tô lembrando agora. Acho que é quase 2040 que vai. É Plutão em Aquário. Mas é isso. Nesse momento que ele tá ali no começo, né? Nos primeiros graus de Aquário, a gente já tá vendo acontecer transformações nas estruturas sociais, transformações na tecnologia. Olha, percebe só nesse ano, gente, como a gente teve mudança de tecnologia. A IA que chegou assim, solapando tudo, e a tendência é isso só aumentar daqui para frente. Então, muitas transformações tecnológicas e muitas transformações coletivas também, tá? A gente percebe crises nos sistemas antigos de poder. A gente viu muita coisa aqui no Brasil, né, gente? Quanta coisa na política que não veio acontecendo aí de colocando em choque aí os sistemas antigos. Não tem mais lugar para esses sistemas, né? Com Plutão em Aquário. Não dá mais. E novas formas de comunidade, rede, isso que a gente está construindo aqui, essa egrégora que a gente está, isso tudo é Plutão em Aquário, né? Consciência coletiva, consciência grupal, a gente pensar junto, pensar em grupo, a gente está junto aqui em egrégora, né? Então, isso é transformação. São dessas transformações que eu falo quando eu falo de Plutão e vem mais pela frente. Esse ano, quando Júpiter entrar em Leão, logo na entrada, a gente vai ter uma oposição de Júpiter e de Plutão. São dois planetaços, dois planetas super fortes, movendo muita coisa nos signos onde eles vão estar, e a gente vai ver, perceber na gente e no coletivo esse embate, né? Isso vai acontecer lá por volta de julho de 2026, tá bom? Então, a gente vai sentir isso. Que mais que a gente vai ter agora de transformação? Em fevereiro, Netuno, aí lembra que eu falei que Netuno fica 14 anos em cada signo? Ano passado ele deu uma entradinha em Áries e voltou retrógrado para Peixes, e em fevereiro de 2026 ele entra definitivamente em Áries. E é o final de um ciclo de Netuno, que é o regente de Peixes, ao final ele encerra esse ciclo. Então, esse ciclo espiritual de dissolução, de deixar ir muita coisa, de dissolver muita coisa, tá fechando. E agora a gente entra numa nova espiritualidade, uma espiritualidade mais iniciadora e com mais iniciativa, uma espiritualidade mais ativa, porque é Netuno em Áries. Então, é onde a fé vira ação. A gente tem que ficar atento, porque pode ter muitos, enfim, essas intolerâncias religiosas, né? Porque às vezes quando essa ação ela não é consciente ou ela não está positivamente orientada, ela pode ter causas muito prejudiciais para a sociedade como um todo, ter resultados muito distorcidos, né? Isso que a gente precisa ficar atento aí com esse Netuno em Peixes.
desculpa, em Áries, né? Que está saindo de Peixes e entrando em Áries. E essa mudança, ela vai acontecer em fevereiro, que vocês viram lá no mapa do Ano Novo Astrológico, já tá, né? Netuno já vai estar em Áries. Então, dá pra gente pensar assim que a gente é um chamado mesmo pra gente agir em nome do sagrado, sabe? Pra gente agir a partir da nossa fé, sabe? Pra gente agir a partir do nosso eu superior. Vai pro seu espaço sagrado e dali você age. Então, pra gente diz muita coisa sobre isso. Aí outro planeta lento, então eu tô indo dos, né, Plutão, o mais lento de todos, o mais que demora mais tempo. O Netuno, Urano. Urano passa mais ou menos 8 anos em cada signo. Entrou em Touro em 2018. Em 2025, fez uma breve entradinha no signo de Gêmeos, entrou um pouquinho e saiu, voltou para Touro para fechar os assuntos de Touro. E agora, em maio, Urano volta para Gêmeos, agora definitivamente. Então, a gente vai sair de um movimento de transformações na matéria, de movimentos de transformações no corpo, nos valores, e a gente começa a transformar a nossa mente. É uma revolução mental. É quando tudo começa a se transformar. Aí tem muito a ver com comunicações em geral, né? Com a nossa mente, com a forma como a gente percebe o mundo. A gente já está vendo, né? Um bombardeio de informação. Esse bombardeio de informação já tem a ver com esse Urano em Gêmeos. A gente já está sentindo um pouco isso. E a gente vai sentir isso, vai se acelerar cada vez mais, porque o Urano é super acelerador de movimento, né? Super forte. Então a gente vai ter essa aceleração mental, a gente vai ter mudança na comunicação, a gente vai ter mudança de tecnologia. Mais uma vez, volto a falar, a IA, a gente vai precisar ficar muito atento, gente, porque nada do que você vê não necessariamente é verdade. Se você vê um vídeo de uma pessoa fazendo uma coisa, pode ser inteligência artificial. Então, é onde a gente volta pro não sei, né? Enquanto a gente tava tudo assim, tudo se comprovava com imagem, com foto, com vídeo, agora não mais. Tudo pode ser forjado, tudo pode ser fake. E isso é parte dessa revolução, né, de Urano em Gêmeos. Então a gente vai precisar estar muito atento de quais são as fontes de informação que a gente está pegando, porque nada é verdadeiro até que se prove o contrário. Vai ser meio assim, né, que a gente vai viver a partir de agora. E com isso, gente, a linguagem também muda, né? Mudando a IA, mudando a tecnologia, mudando a comunicação, mudando a mente, a linguagem também muda. A educação muda, o ensino muda, a forma de ensinar, a forma de aprender. Então, a gente vai estar tocando em novas ideias, novos discursos, novas formas de olhar o mundo e, sim, novas formas de ensinar, novas formas de aprender. Acho que, enfim, o mundo vai ficar livre do cuspe giz, né? Que é o quadro negro, o professor lá falando. A gente vai avançar em relação a isso, né? Vão ser outras formas de aprender que talvez sejam mais ativas, né? Mas despertem a nossa curiosidade, nos instiguem, né? A aprender mais. Então esse é o movimento do Urano, tá? Que vai entrar em Touro aí, vai sair de Touro e vai entrar em Gêmeos aí em maio, ok? Que mais? Então, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Saturno. Saturno que passa por volta de 2 anos e meio em cada signo, né? E teve em Peixes desde 2023, agora ele está entrando definitivamente em Áries. E olha que simbólico, vai fazer uma conjunção com Netuno no grau zero de Áries, exatamente no ponto vernal. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é um tremendo portal. Isso é um tremendo símbolo. Esse ponto-chave é histórico. Isso é um momento histórico que a gente vai estar vivendo. Porque o Saturno está fechando o ciclo de Peixes. É um fim das ilusões de estruturas não tão estáveis, mas que podiam estar aparecendo ter uma
estrutura, é a dissolução de tudo que não tem base, de tudo que não é verdadeiro espiritualmente falando, né? E ele vai estar iniciando ali em Áries esse período da gente tomar responsabilidade pela própria ação, da gente ter maturidade com quem eu sou, maturidade emocional, para assumir quem sou eu, né? E essa conjunção, que é histórica, ela fala sobre o sonho encontrar forma, a visão encontrar estrutura, o espiritual pedir, demandar a nossa coragem. Então, é isso que vai acontecer com a entrada desses dois planetas juntos, né? Lá em fevereiro, no grau zero de Áries. Isso vai ser muito bonito. Júpiter, que eu falei para vocês, né? Tá em Câncer até o meio do ano. Em junho, ele migra para Leão. Então, no primeiro semestre, enquanto Júpiter estiver em Câncer, a gente continua expandindo emocionalmente, a gente vai ter muito foco nas famílias, foco no pertencimento, no cuidado, nas raízes, e no segundo semestre a gente passa a expandir a nossa identidade, a gente passa a expandir a nossa criatividade, a nossa voz, a nossa fala, a nossa expressão pessoal, porque tudo isso são temas de Leão. A gente passa a expandir a liderança do coração. Eu acho que eu vou entrar, porque agora vai começar a chover. Começou a chover de novo, e a chuva veio forte e vai começar a atrapalhar a minha fala. Pronto. Acho que aqui ficou melhor. Vocês estão me ouvindo melhor, né? Vambora. Muito bem. Então a gente segue daqui. Olha que interessante, gente. A gente está falando de um ano 1, certo? De um ano numerologicamente 1. A gente está falando sobre ter a regência de Marte. E a gente está falando sobre a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Sobre a mudança do eixo nodal que vai sair do eixo Virgem, Peixes para o eixo Leão, Aquário. E Júpiter entrando em Leão. Então, e tudo isso está dialogando. Olha como eu tenho força de fogo nisso tudo, né? Olha como eu tenho a força de iniciativa, a força de colocar a minha personalidade no mundo. Então, esse é um ano para isso, né? Esse é um ano para isso. E aí depois a gente tem, né? Marte muda de signo a cada 2 meses, 2 meses e meio. Então, vai estar circulando, vai estar rodando o zodíaco. Vênus, né? Tem os momentos assim de Vênus. Vênus também passa por todos os signos durante o ano. E Mercúrio, né? Ele tem os períodos de retrogradação desses planetas onde a gente revisa. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a mudança do eixo nodal. A gente tem essa mudança aí de Virgem, Peixes para Leão, Aquário. E é um dos pontos mais importantes também do ano, porque os eixos nodais, eles falam pra gente sobre um caminho de alma. Que caminho que eu estou escolhendo como meu propósito de vida nesse momento, né? A gente coletivamente. Todo mundo tem no mapa nó do sul e nó do norte, e isso é o eixo da sua alma individualmente. Mas todo ano a gente coletivamente tem esse caminhar de alma, onde a gente revê coisas, onde a gente olha para outros pontos, né? E aí a gente está saindo de um excesso de sacrifício, salvacionismo e dissolução, que era o nó do norte em Peixes, para a gente falar sobre uma contribuição consciente ao coletivo, que é Aquário. O eixo nodal sai de Peixes para Aquário. Então agora a gente vai colocar no social, no coletivo, né? Nas egrégoras. É um ano de transformações políticas, né? Pensa bem sobre isso. E enquanto o nó do sul, ele estava ali pedindo para a gente soltar perfeccionismo, soltar excesso de controle, e agora o nó do sul vai estar em Leão, pedindo para a gente soltar um excesso de egoísmo também, né? A gente deixar de ser egoísta e olhar para o coletivo, olhar para o todo, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, é um período, assim,
onde não se trata mais de servir e da gente se apagar, mas a gente continuar servindo, só que sendo, assumindo quem a gente é, né? Assumindo o nosso protagonismo. Então, dá pra gente ver que esse ano, ano um, ele é essa potência de início, com todas essas forças de fogo, né? Regido por Marte, ação, com Júpiter em Leão, com Ares super ativado, né? Coragem, esse eixo Leão Aquário, identidade da identidade para o coletivo, né? E todas essas mudanças dos planetas lentos. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E aí eu deixo aqui com vocês para a gente encerrar esse nosso encontro de hoje. Eu vou aos poucos aprofundando um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai continuar conversando. E aí eu deixo aqui essa pergunta para você. Quem que você escolhe ser em 2026? Isso é bem bom para a gente pensar, né? Quais são suas metas? Quais são suas diretrizes? Então, eu sinto que isso é maravilhoso para a gente pensar agora, nesse momento em que a gente está aí se aproximando dessa virada do ano civil. Então, é isso, gente. Esse foi o panorama geral aqui. Isso, Isabela, garra na meditação das rosas e vamos junto com ela, né? Garra na meditação das rosas, garra na leitura da aura, garra aqui na escola, porque a gente aqui, ó, a gente dá as mãos e não solta a mão de ninguém, não é mesmo? Então, Ilmara, você quer saber mais do retiro? O retiro começa dia 28. Me manda uma mensagem no privado que eu te mando as, as informações. Quem mais estiver aqui. Ah, tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. É, Mapas astrológicos é um momento ótimo para a gente fazer mapas astrológicos, né? Para a gente olhar aí como é que todas essas energias que eu estou falando, como é que elas vão operar no meu mapa. Então, quem quiser fazer um mapa personalizado, a gente faz um encontro personalizado por Zoom, me manda uma mensagem no privado e a gente faz. Volto a falar, é um momento muito bom e muito potente para a gente olhar isso, né? Eu acho que são dois momentos no ano. Na sua revolução solar e no momento da virada, né, da virada de ciclo, para você entender como é que você se posiciona, né, em relação a esse ano que está entrando. Então, deixo aqui esse convite para vocês, né, quem quiser, e o convite para vir para o ano novo aqui, né? Se você ainda não definiu o que que você vai fazer aí no seu Réveillon, vai ser incrível. A gente tem várias atividades baseadas em tudo isso que eu falei, né? Tudo que a gente precisa soltar, onde que a gente vai focar a nossa ação, nossa atenção. Tudo isso a gente vai estar trabalhando aqui com vivências dinâmicas, constelação familiar, reiki, sonhos, leitura da aura, beija-flor, meditação das rosas todos os dias, exercício físico todos os dias, porque o corpo esse ano precisa, né? Precisa que a gente esteja forte, precisa que a gente esteja bem vitalizado. Alimentação vegana maravilhosa do Luiz, uma ceia. Gente, vocês não têm ideia do que é a ceia vegana que o Luiz faz. Estou só ajudando ele no cardápio da ceia. Vai ter coisas maravilhosas, batatalhau, coisas incríveis. Vocês vão adorar. Então fica também esse convite. Ah, e o Deni quer perguntar alguma coisa? Então, e o Deni? Sim. Vika, eu preciso levar que informação, porque eu fico pensando, é a hora que eu nasci, o dia, alguma coisa assim, que eu preciso procurar saber aqui dos meus mais velhos aqui. Sim, sim. É? Eu preciso da data, hora e local do seu nascimento para fazer o mapa. Você tá vindo para o Réveillon, né? Tô indo com meu filhote de 11 anos. Isso, precisa do dele também, tá? Porque Tá. a gente vai olhar o mapa dele também aqui. Tá Caso eu não bom. consiga, porque minha mãe não lembra, minha mãe tá com 93 anos, tá com demência, ela não lembra mais. Eu não anotei. Caso eu não tenha horário, muda muito? Muda muito. Não dá pra. Assim, a gente vai dar um jeito aqui. Porque a Peggy consegue fazer uma leitura de oráculo do nascimento que ela consegue ver a hora. Ela já fez isso algumas vezes. A gente também tem como fazer ajuste de hora. Seria pelo menos interessante você saber em que período foi. Manhã, tarde, noite. Aí a gente já consegue ir avançando. Mas a gente vai descobrir a sua hora aqui, Ideni. Não se preocupa. Gratidão. Gratidão, obrigadão. Obrigada a você, querida.
Às vezes tem certidão de nascimento, sim. Mas nem A minha, todas. a minha é bem antiga, a minha é no interior, a zona rural, é daquele tempo que ainda nem registrava no mesmo dia que nascia, ou no mesmo, logo no Às mesmo vezes ano, é terrível. acontece. Não importa Mas muito você de pode, Não é nem o caso de ser tão antiga, é de lugar para lugar, que às vezes tem lugares que não entra. Ou às vezes a pessoa nem botava. Mas verdade. vamos tentar descobrir esse horário aí, tá bom? Ok. É isso. E aí quem vem, porque é isso, por exemplo, a Ideni que tá vindo, ela vai receber o mapa dela, né? Ela vai ter ele em papel, impresso, e a gente vai trabalhar identificando lá onde é que tá o Júpiter, por onde que o Júpiter está passando. A gente vai ver a área da vida que está mexendo mais nela, né? No caso dela. E isso é algo que a gente pode olhar a partir de uma consulta astrológica. Então, quem não tiver oportunidade de vir, também pode fazer o seu mapa de trânsitos e mapa de para a gente olhar, né, esse momento do ano aí para ver os trânsitos, as progressões aí para 2026, tá bom? Então fiquem à vontade. Gente, é isso. Mais alguma pergunta? Perguntas, considerações? Como é que vocês estão sentindo aí essa chegada desse 2026? Quem quiser depois escrever uma coisinha, colocar lá no grupo da astrologia, tá? A gente pode partilhar um pouquinho de como é que a gente está sentindo essa virada, tá bom? Então eu vou fechando por aqui. Muito obrigada também, Isabela. Sempre ótimo estar contigo, meu amor. Esse encontro fica gravado. E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Aqui nada meu é fechado, tá? Fiquem à vontade para mandar para a família, para os amigos, para quem gosta de astrologia em geral, né? E que está querendo saber o que que vem para 2026. Tá aberto. Vocês podem ficar à vontade para compartilhar. Eu, inclusive, gosto muito, que é mais gente chegando. Tá bom, pessoal. Ó, deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Feliz Natal! Feliz Natal Feliz para Natal. vocês. E para quem eu não vê, ótima virada de ano. E a gente volta no que vem. Beijo enorme e até já já. Feliz Natal. Feliz Natal, boas festas. Tchau, gente.